paz do Senhor, povo de Deus, seja muito bem-vindo a mais uma Janta com Deus. Hoje iniciamos a nossa campanha especial Quinta-feira dos Milagres. Prepare o seu coração, a sua Bíblia e a sua fé, porque o Deus que operou milagres ontem, continua operando milagres hoje. Não importa o tamanho da sua luta, da sua dor ou da sua necessidade, o Senhor ainda tem a última palavra. Vamos buscar juntos a presença daquele para quem nada é impossível. E que esta noite seja marcada pelo poder, pela graça e pelos milagres de Deus sobre a sua vida. Fique comigo até o final e vamos orar juntos. O milagre começa quando a fé se levanta. Marcos 10, do 46 ao 52 diz assim: Então Jesus lhe disse: Vá, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nessa primeira quinta-feira dos milagres, aprendemos uma verdade poderosa. O milagre começa quando a fé se levanta. Bartimeu estava sentado à beira do caminho. Ele era cego, dependente da ajuda dos outros e carregava limitações que pareciam impossíveis de ser vencidas. Mas naquele dia, ele ouviu que Jesus estava passando. Ele poderia ter permanecido em silêncio. Ele poderia ter aceitado a sua condição. Ele poderia ter pensado: nada vai mudar. Mas algo aconteceu dentro dele. A fé se levantou. Quando a fé se levantou, ele começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitas pessoas tentaram fazê-lo calar. Tentaram impedir o seu milagre. Tentaram sufocar a sua voz. Mas Bartimeu gritou ainda mais forte. Quantas vezes o inimigo tenta nos convencer de que não vale a pena continuar orando? Quantas vezes as circunstâncias parecem dizer que Deus se esqueceu de nós? Quantas vezes o diagnóstico, a falta de recursos ou as lutas familiares parecem maiores que a nossa esperança? Mas hoje o Espírito Santo nos lembra: o milagre começa quando a fé decide se levantar acima das circunstâncias. Deus não está procurando pessoas perfeitas. Deus está procurando pessoas que confiem nele. Pessoas que continuem clamando, mesmo quando tudo parece impossível. Pessoas que continuem acreditando, mesmo quando não enxergam nenhuma mudança. Bartimeu não enxergava Jesus com os seus olhos naturais, mas enxergava com os olhos da fé. E quem enxerga pela fé alcança aquilo que os olhos naturais não conseguem ver. Talvez você esteja enfrentando uma enfermidade, talvez esteja lutando por sua família, talvez esteja esperando uma porta se abrir, talvez esteja cansado de tentar e esteja cansado de tanto orar. Mas o Senhor está dizendo nesta noite: não desista agora. Continue clamando. Continue crendo. Continue esperando. O teu milagre está mais perto do que você imagina. Quando Jesus chamou Bartimeu, ele lançou fora a sua capa. Aquela capa representava a sua antiga condição. Ele não queria mais viver preso ao passado. Ele acreditava que algo novo estava para acontecer. E nesta noite Deus também nos convida a lançar aos seus pés tudo aquilo que tem nos prendido: o medo, a incredulidade, a ansiedade, a tristeza, o desânimo, porque aonde a fé se levanta, o impossível começa a recuar. Nosso Deus continua curando, continua restaurando, continua libertando e continua abrindo portas. E o principal, continua realizando milagres. O mesmo Jesus que parou para ouvir Bartimeu está ouvindo o seu clamor nesta noite. Não importa se ninguém mais acredita.
Não importa se todos desistiram. Não importa se a resposta ainda não chegou, continue crendo, continue orando, continue esperando, porque o Deus dos milagres continua passando por aqui. E quem toca pela fé, recebe aquilo que somente Deus pode fazer. Hoje é a primeira quinta-feira dos milagres. Levante sua fé, apresente sua causa diante do Senhor e creia. O Deus do impossível continua realizando maravilhas para aqueles que nele confiam. Vamos orar. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, nesta manhã, Senhor, nesta noite, aleluias, eu me aproximo, Senhor, diante da Tua presença. Não por merecimento, não por força própria, não porque sou perfeita, não, Senhor, mas porque a Tua graça me alcançou. Senhor, porque o Teu amor nos sustenta, porque a Tua misericórdia, Pai, se renovou mais uma vez sobre as nossas vidas. Pai, e antes de apresentar qualquer pedido, antes, Senhor, de falar das nossas necessidades, Senhor, antes de falar as nossas preocupações, Senhor, nós queremos simplesmente reconhecer que o Senhor é. Senhor, eu quero simplesmente reconhecer quem o Senhor é. Pai, Tu és Deus, Tu és o Criador do céu e da terra. E Tu és aquele, Pai, que sustenta todas as coisas pela Tua palavra, do Teu poder. Pai, Tu és aquele que nunca perdeu o controle de nada. Senhor, Tu és aquele que nunca foi surpreendido por situação alguma. Tu és aquele, Pai, que conhece o fim desde o começo. E Tu és aquele, Pai, que vê aquilo que eu não consigo ver. Pai, quantas vezes, Pai, nós olhamos apenas para as circunstâncias. Quantas das vezes, Senhor, nós olhamos apenas para os problemas. Quantas vezes, Senhor, nós olhamos somente para aquilo que está dando errado. Senhor, mas nesta noite, Pai, nós queremos voltar os nossos olhos para Ti. Porque quando nós olhamos para Ti, Senhor, nós lembramos que o Senhor continua reinando, o Senhor continua governando, o Senhor continua sustentando e o Senhor continua cuidando. Senhor, talvez existam pessoas, Senhor, ouvindo esta oração com o coração cansado. Talvez existam pessoas, Pai, que chegaram até aqui carregando preocupações. Talvez existam pessoas, Pai, que passaram, Pai, o dia, Pai, a noite, sem conseguir descansar, nem sequer um momento. Pai, mas neste momento nós escolhemos direcionar os nossos corações ao Senhor. Pai, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor é santo, é poderoso. E nós Te adoramos não pelo que o Senhor faz, não, Senhor, mas nós Te adoramos por quem o Senhor é. Porque mesmo, Pai, quando nós não entendemos, o Senhor continua sendo bom. Mesmo quando nós não vemos respostas, o Senhor continua sendo fiel. Mesmo quando estamos atravessando vales, o Senhor continua sendo Deus. Pai, nesta noite nós queremos agradecer, Pai, obrigado, Pai, pelo dom da vida. Obrigado, Senhor, pelo fôlego. Obrigado, Senhor, pelo dia que se passou. Senhor, porque até aqui o Senhor nos sustentou, até aqui o Senhor nos guardou, até aqui o Senhor nos ajudou. E quantas vezes o Senhor nos livrou, Pai, sem que nós percebêssemos. Quantas vezes o Senhor abriu caminhos, quantas vezes o Senhor fortaleceu as nossas forças e quantas vezes o Senhor nos carregou quando nós já não tínhamos mais condições de caminhar. E por tudo isso, Senhor, nós Te agradecemos, nós Te adoramos, nós Te glorificamos, Senhor. E nesta noite, Senhor, eu declaro que Tu és maior do que qualquer problema, que Tu és maior que qualquer diagnóstico, Tu és maior que qualquer crise. Tu és maior, Pai, do que qualquer causa impossível. Tu és maior, Pai, que qualquer luta. Tu és maior, Pai, que qualquer medo, qualquer preocupação. Pai, porque o Senhor é maior. E eu não preciso viver, Pai, dominada pelo desespero.
Nós não precisamos, Pai, viver dominados pela ansiedade. Nós não precisamos viver, Pai, dominados pelo medo, porque a nossa confiança está em Ti, a nossa esperança está em Ti, Senhor, a nossa segurança está no Senhor. Senhor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso louvor, a nossa gratidão. Recebe, Pai, este momento de comunhão. Recebe, Pai, os nossos corações que colocamos diante de Ti, porque o Senhor é digno. Só o Senhor merece, Pai, toda a honra, toda a glória, todo o louvor, Pai. Senhor, nós colocamos diante de Ti, Pai, para entregar tudo aquilo que tem ocupado os nossos corações, Pai, tudo aquilo que tem tirado a nossa paz, tudo aquilo que tem gerado preocupação. Senhor, tudo aquilo que parece impossível. E é sobre isso, Pai, que nós queremos falar contigo. Pai, nós reconhecemos que quem o Senhor é, Pai. Nós exaltamos o Teu nome, porque nós lembramos da Tua fidelidade. Pai, eu quero colocar diante de Ti, Pai, tudo aquilo que pesa dentro dos nossos corações, porque o Senhor conhece aquilo que ninguém conhece. O Senhor vê aquilo, Pai, que ninguém mais vê. O Senhor sabe, Pai, aquilo que muitas das vezes nem conseguimos explicar. Pai, quantas das vezes nós sorrimos por fora, mas estamos cansados por dentro. Quantas vezes, Pai, seguimos a rotina normalmente, mas carregando preocupações profundas. Quantas vezes, Pai, tentamos ser fortes, mas na verdade estamos exaustos. Senhor, e nesta noite, nós não precisamos esconder nada de Ti, porque o Senhor conhece tudo. Pai, eu entrego agora toda ansiedade, toda preocupação excessiva, todo medo do futuro, todo pensamento acelerado, toda inquietação, toda preocupação que tem roubado a paz, toda preocupação que tem tirado o sono, toda preocupação que tem consumido a nossa mente, nós entregamos diante de Ti, Pai. Senhor, existem pessoas que estão cansadas de pensar, cansadas de tentar encontrar respostas, cansadas de carregar problemas sozinhas, Pai. Nesta noite eu te peço, Pai, traz descanso, traz alívio, traz paz, traz direção. Senhor, nos ensina a confiar, porque muitas das vezes nós tentamos resolver tudo sozinhos, tentamos controlar tudo, tentamos entender tudo, mas existem situações, Pai, que está além das nossas forças. E é justamente por isso, Pai, nós nos colocamos diante de Ti. Senhor, eu entrego diante de Ti as minhas preocupações. Senhor, eu entrego as minhas causas diante do Senhor. Pai, eu entrego as causas familiares. Pai, o Senhor conhece os lares representados, Senhor, nestas orações, nesta oração em específico, Senhor. O Senhor conhece, Pai, os conflitos, as preocupações, as lágrimas, as conversas difíceis, as situações que parecem sem solução. Pai, visita cada família, traz reconciliação, traz restauração, traz paz. Aonde existe divisão, Senhor, aonde existe dor, traz cura. Aonde existe afastamento, traz aproximação. Senhor, eu entrego diante de Ti, Pai, os filhos, os netos, os cônjuges, Senhor, os pais, os irmãos, todas as nossas famílias representadas aqui, Pai, porque aquilo que parece impossível para nós continua sendo possível para o Senhor. Pai, eu entrego diante de Ti, Pai, todos aqueles que enfrentam enfermidades. O Senhor conhece, Pai, cada diagnóstico, cada tratamento, cada consulta, cada exame, cada dor, cada limitação. O Senhor conhece tudo, Pai, e nesta noite eu Te peço, Pai, sustenta essas vidas, fortalece esses corações, concede sabedoria, concede direção, concede graça, Pai, para enfrentar cada etapa. Senhor, quando a resposta não acontece da forma que nós imaginamos, ajuda-nos a continuar confiando. Ajuda-nos, Senhor, a continuar caminhando. Ajuda-nos, Senhor, a continuar esperando no Senhor, porque a nossa esperança está em Ti. Senhor, eu entrego diante de Ti as causas financeiras, aqueles que estão preocupados com contas, aqueles que estão procurando trabalho, aqueles que enfrentam, Pai, dificuldades financeiras, aqueles que estão cansados e sem saber o que fazer, Pai, dá direção, da sabedoria, abre portas, Pai, à Tua vontade.
Senhor, conduz os teus filhos, mostra os caminhos, Senhor. Sustenta aqueles que estão cansados. Eu entrego também as causas emocionais. Senhor, eu te peço, Pai, fortalece, consola, sustenta, renova. Eu apresento diante de ti, Pai, causas que parecem impossíveis, situações que já ultrapassaram os recursos humanos, situações que já ultrapassaram a nossa capacidade, situações, Senhor, que já ultrapassaram a nossa compreensão. Mas nesta noite, Pai, nós escolhemos lembrar que o Senhor continua sendo Deus. Pai, quantas vezes olhamos para o problema e nos sentimos pequenos? Quantas vezes, Pai, olhamos para as dificuldades e nos sentimos limitados? Quantas vezes, Pai, olhamos para o futuro e ficamos preocupados? Mas hoje, Pai, nós escolhemos olhar para o Senhor, porque quando olhamos para o Senhor, a nossa fé é fortalecida, a nossa esperança é renovada, os nossos corações encontram descanso. Senhor, eu apresento diante de ti, Pai, aquelas causas que parecem impossíveis, aquelas situações que estão além das forças humanas, aquelas situações que ninguém consegue resolver, aquelas situações, Pai, que geram lágrimas, aquelas situações que geram preocupações, aquelas situações, Pai, que parecem travadas. Pai, eu coloco diante de ti, porque o Senhor é maior, porque o Senhor é poderoso, porque o Senhor continua reinando. Ensina-nos, Senhor, a não viver dominado pelo medo, a ansiedade ou a dúvida, porque a Tua palavra nos diz, Pai, não temais, porque eu sou contigo. Pai, nesta noite nós nos agarramos a esta promessa. Nós nos agarramos à Tua palavra, à Tua fidelidade. Senhor, talvez, Pai, existam pessoas ouvindo esta oração e pensando, eu já orei tanto, eu já esperei tanto, eu já chorei tanto. Senhor, mas nesta noite eu te peço, Pai, renova a perseverança desta pessoa, porque o Senhor não abandonou a obra das Tuas mãos e o Senhor continua trabalhando. Mesmo quando nós não enxergamos, mesmo quando não entendemos, mesmo quando tudo parece silencioso. Nós lembramos de Abraão, José, Moisés, Davi, Daniel. Senhor, todos enfrentaram impossibilidades, todos enfrentaram desafios, todos enfrentaram momentos difíceis, mas todos descobriram que o Senhor permanece fiel. Nós queremos aprender, Pai, esta verdade. Senhor, que a nossa fé não esteja apenas nas respostas, mas que a nossa fé esteja em Ti. Que a nossa confiança não esteja apenas nos resultados, mas esteja a nossa confiança em Ti. Que a nossa esperança não esteja apenas nas circunstâncias, mas que a nossa esperança esteja em Ti. Pai, a minha esperança está no Senhor. Senhor, e antes de encerrarmos esta oração, eu quero Te agradecer pela Tua presença, pela Tua palavra. Senhor, porque o Senhor continua cuidando de nós e nos sustentando. Senhor, eu consagro esta noite a Ti. Senhor, eu consagro, Senhor, os nossos caminhos, cada desafio, cada oportunidade. Tudo está diante de Ti, Pai, conduz os nossos passos. Guarda a nossa mente, guarda o nosso coração, guarda a nossa fé. Senhor, que nós lembramos, Pai, que para Deus nada é impossível. Nós entregamos tudo nas Tuas mãos, confiamos em Ti, descansamos em Ti, esperamos em Ti, porque Tu és fiel, bom e santo. Em nome de Jesus. Amém. E amém, Senhor Jesus. Se essa oração falou ao seu coração, escreva nos comentários. Para Deus nada será impossível. Compartilhe esta oração com alguém que precisa fortalecer a sua fé. E lembre, amanhã é sexta-feira da libertação. Teremos o de jejum com Deus às 6 horas da manhã. O devocional às 8 da manhã, com o Velho Testamento, o Novo Testamento, uns salmos e alguns versículos de Provérbios e aplicação para o nosso dia a dia, nossa vida diária. E à noite, às 19 horas, a janta com Deus. Continue caminhando com confiança, continue buscando ao Senhor, continue crendo que aquilo que é impossível para os homens continua sendo possível para Deus. Que Deus abençoe a sua noite em nome de Jesus.